Bom, boa tarde para todos. Eu vou recapitular algumas coisas que eu falei na aula passada, até pois não tem muita planilha, tá? São algumas, reiterando a questão do sistema lá do Stalinowski, né? do método e tudo isso. E vou passar trechos de filme. Vocês viram o meu pai, meu eterno amigo, né, tal. Bacana que eu vou passar um trecho, vou reiterar de ontem, né? Acho que vocês viram antes. Para falar algo que eu acho bastante presente no Paul Newman, diretor. Vou passar uns trechos longos também do The Small Box, que é o Caixa de Surpresas, a Caixa de Surpresas, né? Que é um filme bem importante, que é o tal telefilme dele. Vou passar algo do último filme dele, que é A Margem da Vida, que é bem teatral. Talvez seja o filme mais experimental e radical dele. E, enfim, aí é uma ideia um pouco... Vocês acho que viram todos os filmes que passaram na mostra, né? Eu falo os efeitos, que é a tradução, mas como é que é? Em português ficou... Não é o fenômeno, nossa, eu estou tendo uns brancos meio estranhos. Em inglês, os efeitos dos raios gama, nas margaridas, sei lá, que ganhou outro nome que enfim, eu tô tendo uns esquecimentos de nome assim, que é uma outra tradução que não tem nada a ver com o filme. Preço de uma Vida. E eu vou falar sobre isso, eu vou retomar, é bacana que até tem no Wikipedia, por que pareça, trechos das falas sobre essa questão do sistema. É bem interessante, porque a gente consegue entender melhor o que é essa questão do método, né? Que aí, obviamente, foi uma herança, foi puxado e os americanos fizeram. Tem imagens até da Stella Adler e tal, até para a gente, né, presentificar, né, mais eles aqui. Outra coisa que não está aqui, mas falando, tem uma matéria muito boa, em espanhol até, da Vanity Fair, daquela revista Vanity Fair, sobre a Joanne Woodward, que é bem interessante. Paul Newman. A matéria que saiu no estado de Minas sobre essa mostra é bem boa também. O Samuel Marotta, ele fala um pouco sobre Paul Newman, e depois a repórter, ela fala sobre bastante, assim, tem bastante informação sobre o seriado, essa série que eu disse, The Last Movie Stars, que na verdade está na HBO Max, não no MUBI, como eu falei. Eu tinha lido, mexi, saiu? Não, eu tenho medo de pôr a mão no bolso, vou fazer assim. E é bem interessante, porque ela pega uns pontos importantes. Por exemplo, a Joanne foi muito importante, ela é que levou o Paul Newman a dirigir filmes. Eu já tinha dito ontem, ela era uma figura com uma formação técnica como atriz muito mais sólida que a do Paul Newman, no instante que eles se conheceram, e de certa maneira sempre, né? Ela sempre foi uma grande atriz, e eu contei que ele estava com dificuldade de dançar e ela meio que ensinou, por isso que eles se conheceram melhor, e enfim, acabaram tendo o romance deles de 4 anos até se casarem, né? Aquela história terrível com a outra companheira dele. Na verdade eram 3 filhos que ele tinha, ou seja, eles já estavam tendo um caso, e a esposa dele teve ainda um 3º filho, né? Então isso não foi muito, vamos falar assim, muito bacana, né? No mínimo, né? E aí ele demorou, porque enfim, ele só realmente, como eu disse, Marcado pela Sarjeta foi um filme que ele apareceu, James Dean que ia fazer, e daí é isso, ele foi, até que tem essa questão realmente de uma revelação. Até na série, o Marlon Brando, parece que diz que eles fizeram sexo uma vez e falavam que eles eram muito parecidos. Eu nunca achei o Paul Newman, talvez o Marlon Brando magro e ele, talvez alguns traços meio coincidentes. Aí o Marlon Brando falou algo do tipo, parecia que eu estava fazendo sexo comigo mesmo, quer dizer, mas isso faz parte muito da lenda, né? Isso não ficou muito claro. Que era muito início, ou seja, o Paul Newman já era um aluno do Actors Studio, e ele, como vários outros atores e atrizes, estavam tentando um espaço
aí que tá, não só no cinema, porque o Actor Studio era uma escola para atuação em cinema, mas o fundamento dela, né, a fundação dela é toda ligada ao teatro. Isso é muito interessante, que a gente vai ter, como eu já tinha dito ontem, uma ligação entre teatro e cinema muito rica, muito forte. Mas tem uma característica importante, mesmo esses filmes mais teatrais, vamos falar assim, adaptações, como eu falei ontem, o Bonde Chamado Desejo, Marlon Brando e tal, os filmes que o Paul Newman fez também e tal, e eles, no final das contas, essa teatralidade, mesmo quando o texto teatral é mais carregado, vamos por assim, é cinema, porque o cinema, eu disse ontem da sala escura, mas não só, o cinema tem uma capacidade de fato puxar a gente, mesmo quando a gente vê na TV de uma outra forma, para determinado ponto de vista. Por exemplo, no teatro a gente não tem um close. Close-up não existe no teatro. A gente tem um plano geral, a gente tem uma interação, os atores estão lá, a gente aqui, mas tem uma quebra da quarta parede que é mais suscetível de ocorrer do que no cinema. A lembrar que a quebra da quarta parede se tornou algo muito recorrente já no cinema moderno, europeu, por exemplo, né, anos 50 para 60, mas a gente só vai ter quebra da quarta parede ou no documentário, eu digo antes, vamos pôr a era do cinema entre... não vou nem falar que o cinema mudo, ele ainda estava meio tateando e tentando encontrar era quase experimental nesse sentido, né, do que se poderia fazer com uma câmera. E daí, de repente, era normal um ator, uma atriz olharem para a câmera. Mas quando a gramática desse tal cinema narrativo que emulava o romance do século XIX, de certa maneira, uma narrativa literária transposta para o cinema como imagem, como experiência estética de imagem e movimento, plano e contraplano, né, com uma gramática que eles falam que que é a transparência, ou seja, a gente não percebia, pelo menos quando a gente estava imerso na história, na trama, a linguagem, ou seja, os procedimentos cinematográficos. Acossado, acho que é um bom exemplo, meio capitulado, da quebra disso, né? Jump cuts, quer dizer, uns cortes meio, entre aspas, grosseiros ali, que a gente vê que tem uma montagem ali, o Belmondo olhando pra gente, falando com a gente na câmera enquanto ele está ali dirigindo, né? A gente tem ali já algo bem recorrente. Mas nesse cinema, vamos por assim, anos 10 até... Obviamente, vez e outra aparecia alguma coisa. Mas vamos por até o final dos anos 50, ou vamos por anos 60, quando que aparecia um ator, uma atriz olhando para o espectador? Na comédia. A comédia era um gênero que naturalizava isso, que estava dentro do sketch cômico. A comédia também tinha algo... Bom, musical já fazia isso também, né? O Gene Kelly, né? Tem aquela sequência famosa do... Ele fala Cantando na Chuva. O Cantando na Chuva, que aí é como se ele estivesse contando a história de um ator que está tentando um trabalho no sistema. No caso é a Broadway. E aí, volta e meia, o Gene Kelly vai e olha para a câmera, né, dançando ali, fazendo uma... No musical e na comédia, isso era naturalizado. Tá? Mas por que eu falei isso tudo? Voltando. Porque no teatro tem essa experiência, né, às vezes, essa quebra da quarta parede. Ao mesmo tempo, público aqui, palco aqui. Obviamente, algumas, né, intervenções teatrais, elas corrompiam essa barreira e iam até o público. Isso é muito comum. Mas a coisa do ponto de vista de realmente te fazer olhar para determinada coisa, a gente tem como se fosse um plano geral do cinema. Do cinema no teatro é isso. A gente tem um plano geral e a gente, de certa maneira, fica olhando o todo, aí vem um ator falando aqui, mas de repente você olha um negócio que está caindo. É um pouco assim. A gente acaba sendo um pouco conduzido, mas sobretudo pela usina, que é uma atriz e um ator em cena, né? A fala. No cinema, vai ter um contato, isso é muito forte no Elia Kazan, né? Eu estou pegando algo que o Inácio Araújo, que eu citei ontem, o crítico da Folha, ele, quando deu um curso, ele falou sobre isso, da câmera colando, quase colando no corpo do Marlon Brando ali. Quer dizer, a câmera chegando num close-up muito forte, ele com a camiseta meio suja, suado,
E isso vai ficar mais visceral e mais constante nesse cinema que começou a aparecer mais forte no final dos anos 40 para 50, né? Por exemplo, filmes policiais, de repente a gente vai encontrar nos filmes policiais ali dos anos 40, meio noir, uma ideia de autenticidade quase documental, de ter cenas com o narrador em off mostrando o FBI pegando provas de um crime, enquanto isso tem uma trama acontecendo, vai ter os atores estarão lá e tal. Isso vem muito dessa ideia do neorrealismo italiano, daquele cinema que leva a câmera para a rua, né? Esbarrei aqui, tudo bem? Tá. Falando tudo isso, agora volto pro lance do cinema do Paul Newman, né? Dessa geração toda que vai, de certa maneira, subverter bastante certas regras, e sobre essa autenticidade, que é algo muito, muito importante, que para a gente hoje, e assim, já havia uma tentativa e até uma autenticidade naquela atuação, vamos chamar assim, aquela atuação, vamos chamar da escola inglesa, né? Que a gente tem no cinema americano e tal, que não é teatral, aí que tá, é uma outra coisa. A gente tem o Cary Grant, a gente tem, né, sei lá, eu ia falar Greta Garbo, que tem uma coisa, né? Mas a gente entra na história, então não é que a gente está achando aquilo fake, esquisito, forçado, falso. É uma outra gramática. A lembrar que uma lição para não esquecer, né, Sometimes a Great Notion, a gente tem ali Paul Newman, a gente tem ali a Lee Remick, que também foi uma atriz do método e tal. A gente tem ali um elenco que tem uma parte que até é do método, mas a gente tem o Henry Fonda, que é um ator, aliás é meio conhecido que o ator que faz o Lee, não lembro o nome dele, ele lembra alguma coisa do Peter Fonda, não sei porquê, mas tem uma semelhança um pouco do cabelo, né? Peter Fonda tem um rosto mais fino igual ao do pai. Mas Henry Fonda é da velha escola, e ali dentro do jogo do filme, ele está perfeito, né? Quer dizer, não é uma atuação dura, teatral, né? Um outro tom, e certamente o Henry Fonda não estava ali tentando construir de fato o personagem, né? Para ele era uma coisa mais, vou chamar até de mais fluida, mais fácil, né? Olha, vamos fazer essa cena agora, ele lá com aquele gesto e tal, ele ia. Ele é uma figura muito forte no filme, né? Ele é o patriarca, né? Aquela figura que é meio que a parte daquele todo ali, daquele mundo deles, né? Aquele mundo bruto, né? Não tem outro termo. E aí a gente vai ter, então, quando o Paul Newman parte para a direção, né, como eu disse, a Jane Woodward é que meio que deu força para ele fazer isso, quase como se ele não fosse tão grande ator, mas fosse um grande diretor, né, algo quase... E ele já começou em 68, né, quer dizer, ele já tinha feito filmes, ele já era um ator de sucesso, ele já era um ator reconhecido, isso é bem importante lembrar, né. Eu até pus aqui, né, como parênteses, vamos lá, cadê a setinha aqui? Ah, não é aqui. Ah, não, aqui. Eu pus só porque eu citei, ó, depois a gente vai aqui no Instagram, na verdade já estou pulando. Eu quis pôr a Aida Lupino, porque a gente lembra até não falei antes, o Clint Eastwood, que é um grande diretor de cinema, e é um tipo de ator, que tem aquele tipo, que tem gente que acha ele meio canastrão e tal, mas é um tipo, né, que funciona para filmes, ou seja, a gente tem vários estilos de atuação derivados até dentro de certos campos. Vou te falar, assim, vou falar para vocês, eu não sei se o Clint chegou a fazer alguma escola de atuação moderna, ó, é um lápis, eu tinha que saber. Talvez até tenha feito, mas cada um segue um caminho, né? A coisa não é também tão estanque, né? Tão definida ali, como se houvesse um estilo de atuação. Então fez a escola de cinema moderno, né? De atuação moderna, então vai ser naquele estilo sempre, né? Até o Paul Newman a gente tem momentos que ele está menos físico, né? Às vezes menos físico, às vezes mais no semblante do que no corpo, às vezes bastante no corpo, isso varia bastante, assim, né? E que é interessante, ou seja, tem uma modulação, né? E aí, eu quis pôr a Aida Lupino porque tem algumas diretoras de cinema, né, que eram atrizes e viraram diretoras, mas eu acho ela mais importante até pelo período, né, o momento histórico em que ela foi.
né? Filmes noir, filmes policiais fortes. Ela era atriz também, e ela sempre foi uma atriz muito, eu falei ontem, né? Muito altiva, muito ativa. Tem aquele Seu Último Refúgio, que é um filme famoso de 1940, com o Humphrey Bogart, do Hal Walsh, né? Com um diretor bem importante. Ela era uma atriz muito boa, e ela migrou para direção e, assim, eventualmente, não fez tantos filmes de cinema, mas ela fez pelo menos 5 filmes que são muito bons. Sobretudo os 4. Mas ela dirigiu aí muita coisa para a TV. Aí eu volto a falar, a TV e o cinema né, tem, na verdade, tem uma relação que eu acho curiosa, assim. O Michael Cimino, diretor do Franco Atirador, faz o Portal do Paraíso, que foi um fracasso extremo, e ele muito difícil. Cortaram ele, de certa maneira, do sistema, né, um pouco sim. 3 anos depois, lá quando alguém ligou, um produtor, para ele dirigir para a TV, ele começou a impor várias coisas, aí acabaram falando não. Aí só vai fazer um outro filme em 85, que é o Ano do Dragão, quer dizer, ele ficou 4 anos, pelo menos, sem dirigir. Mas estou falando assim, a TV tem essa capacidade de, às vezes, vários diretores irem para a TV, e que a gente já hoje tem a TV meio quase como se fosse cinema, o que não é verdade, mas naquele momento, TV é TV, né? A gente tem uma experiência como a do Miami Vice, eu falo da série ali dos anos 80, não sei quem viu, quem lembra, porque é uma série que nunca mais, ela nem aparece nos canais por assinatura, né? Eu acho que a Amazon Prime lá de fora, eu acho que tem. E é muito interessante que ali houve uma cinematografização, Michael Mann era meio que o idealizador ali juntos, do cinema, né? Assim, do cinema na TV. Então cenas que eles estão andando de carro com uma trilha sonora entra, que não acontece nada, eles estão ali no carro, uma estética mais trabalhada. Sim, enfim, eu estou jogando isso um pouco para a gente, né, repensar essa questão do cinema e da TV, né? O Star Trek, né, o Jornal nas Estrelas foi uma série importante, aí tem toda uma iconografia né, popular também. Depois lá para frente Sopranos, né, mais aqui para frente, que está relendo Poderoso Chefão, filme de Scorsese, lá Os Bons Companheiros, né? Então o cinema ele vai tendo, e a TV, algum tipo de diálogo assim nesse sentido, né? Voltando, eu já fui pulando, né? Eu tinha falado, né, que o Stanislavski ele tinha o que era o sistema, ó. Como eu disse, eu peguei isso do Wikipedia até para colocar algumas coisas e tal, que eram frases já prontas que eu acho muito boas, né? Ele fala, ó, no nosso sistema existe apenas natureza, ó. O objetivo da minha vida tem sido chegar tão perto quando possa ao assim chamar sistema, isto é, da natureza da criação. Isto é, né, da natureza da criação, sistema da natureza da criação. Ó, as leis da arte são as leis da natureza, eu até grifei isso, ó. Enfim, vocês estão lendo, né? Acho que é melhor vocês lerem, a gente conversa. Né? Ou seja, isso eu acho que é o extremo da ideia da atuação ser tal a vida, né? Vamos por assim, né? Como se fosse a tal ideia da autenticidade, tal que a gente fala, tem essa ideia da preparação do ator. O ator em cena, ele não está forjando, ele não, opa, eu vim muito para cá, né? Ele não está forjando, né? Uma atuação, é meio que parte da vida, né? Da experiência dele no mundo. E o sistema é isso, tanto que ele fala, por que ele fala isso no final? O primeiro aspecto do sistema é colocar o inconsciente para trabalhar. O inconsciente no sentido do ator começar a se sentir, sair do racional na atuação e sentir um pouco o espírito, né? No sentido mais intuitivo e da própria experiência pessoal. Como eu disse ontem, o Lee Strasberg tinha uma ideia, né, já né, americano, Estados Unidos e tal, uma ideia de mexer com memórias que acabam sendo também traumas passados, e
A Stella Adler era contra isso, ela dizia que tinha que trabalhar com a criatividade, né, uma ideia, imaginação, quer dizer, a imaginação não deixa também um pouco de ser isso, ou seja, você vai se imaginar como tal personagem. Aí você pode, obviamente, eventualmente, fazer o trabalho dele, no celular, trabalho dele, né, vamos dizer que ele vai ser um, sei lá, um pescador. Ele pode eventualmente querer estar em contato com os pescadores e pescar para ele ter um pouco mais, trazer algo da vida para o personagem dele. Ou nessa ideia da imaginação, porque fica meio vago, né? O que seria imaginação? É uma coisa de você ir um pouco, como eu disse também ontem, calçando o personagem com o passado, com as motivações dele. Isso não vai aparecer no filme, na cena, vamos por assim, mas isso vai estar junto de alguma maneira. Então, é como se existisse uma existência anterior ao que a gente vai ver, o que a gente vê na tela. Né? Isso é bem interessante. E o Stanislavski está falando disso, na verdade, né? Essa ideia da natureza de uma criança, crescimento, ele está criando uma conjunção, né? Que a gente não... Talvez na literatura, apesar da descrição, seja mais difícil da gente conseguir intuir uma junção mesmo, né? Porque é o texto. A imagem, seja no teatro ou no cinema, a gente tem uma coisa mais presente, mais tátil, né? Mais física. Aí eu pus até o Lee Strasberg, eu pus a cena, uma cena do Poderoso Chefão, ele com o Al Pacino. Ele atuava também, assim como a Stella Adler também. Né, o Actors Studio foi fundado, então, não foi fundado por ele, né, mas Elia Kazan tá junto, até pus em caixa alta. Porque, na verdade, nos anos 30, já a coisa do Stanislavski, eles já fizeram no Group Theatre, né, que esse grupo que existiu, que já era com esse teatro mais moderno, ou seja, isso já vem dos anos 30. Aí a gente vai ter atores e atrizes que foram para Hollywood atuando no teatro americano dos anos 40, no teatro. E aí o Actors Studio, quando surge, 47, já é a escola primeira. A Stella Adler vai aparecer depois, né? Aliás, eu tinha uma imagem dela, não pus. Ou caiu no outro negócio? Estou indo no Mac, ó. Não, ela tá... é porque ficou a rebarba aqui, eu joguei aqui, eu copiei e colei. A Stella Adler, ela rompe, ela também fez parte lá do grupo, né, do Actors Studio, que aliás, às vezes tem o apóstrofe, às vezes não, eu considero sem, fica mais limpo, né. E ela cria a escola dela, então, esses atores e atrizes que a gente cita e conhece, passaram pelos dois, alguns mais em um, né, outros mais no outro método. Pus até 3 livros dela, 2 livros dela, tinha os 5 livros do Stanislavski que eu acabei não pondo, mas vocês acham isso? Né? E ela é uma outra linha mesmo, nesse sentido dela ter a coisa da imaginação e tal, como eu falei. Eu achei importante pôr, né? A Ilha do Pino já tinha falado, as planilhas são isso. Não fiz muita coisa. Quis pôr uma imagem um pouco assim, porque tem esse lado obrigado. Não tem problema. Só não achei que fosse ficar, não. Que é importante, né? Ela era uma figura... A gente tem que também imaginar num outro contexto histórico, claro, mas ela sempre foi uma figura muito ativa e acho que era a pessoa que dava, às vezes, os empurrões e uns cutucões no Paul Newman, né? Nesse sentido dela realmente ter sido uma companheira muito importante, até, de certa maneira, acho que um processo criativo, né? Eu acho que isso é muito, muito, muito tátil, né? Muito visível nos filmes. Eu vou passar o trecho lá do Meu Pai, Uma Lição de Vida. O Meu Pai, Uma Lição de Vida, né? Eu confundo com outro filme que é Meu Pai, Alguma Coisa, mas... Deixa eu só...
quis retomar, apesar que vocês, o som tá bom? Vocês acho que lembram, né? Vocês viram há pouco tempo o filme. A questão da morte, na verdade a questão da morte é algo importante no cinema, na dramaturgia, né? A gente pode dizer assim. Na literatura, né? A questão da morte, essa coisa de vida e morte, enfim. Então a morte ela é toda calçada de alguma forma, né? De uma forma meio inesperada, de uma forma mais dramática. A gente tem, né, várias modalidades de morte, por exemplo, na história do cinema, né? Às vezes a morte é algo positivo quando a instância, vamos por assim, né? Seja personagem, alguma coisa que morre, some, é dizimada no filme, isso é uma libertação. Mas num caso, como um filme como esse, a morte tem um outro peso, né? Claro, né? Uma outra... um outro impacto pra gente, né? Uma outra sensação. E o Paul Newman, eu quis mostrar por quê. A gente tem a cena, tá tudo bem, né? Dentro do... com todas as questões de dores e não a perda que ele teve da esposa dele. Ao mesmo tempo ele está vivendo ali, a relação dele com o filho é uma relação quase entre irmãos, né? Meio curioso, né? Volta e meia, isso fica meio, parece muito, ao mesmo tempo ele tem uma questão que não é algo positivo no filme, simplesmente é algo que existe na questão entre eles, que é a questão do trabalho. E a questão do trabalho é outra coisa também que a gente tem, nesses poucos filmes do Paul Newman a gente tem, né? No Uma Lição para Não Esquecer tem a questão do trabalho ali muito forte. O trabalho é quase a razão daquela família, o que é um absurdo, né? Nesse filme é algo também muito presente, muito forte. Ele fica doente e aí ele já não pode trabalhar, enfim. O filho acaba dando certo na literatura em princípio, mas né, aí parece até algo quase assim, algo que parece que dá, é algo quase como se fosse algo extraordinário dentro dessa história, que é uma história comum, né? O cinema do Paul Newman tem essa coisa de se aterrar, de se encostar, né, de prestar atenção nas coisas mais usuais, comuns da vida, né? E a morte dele, né? De repente eles estão ali conversando, a gente vê o filho vendo a morte, tem um reflexo ali da janela. É uma imagem até de certa maneira bonita, porque, né, tem um reflexo daquela paisagem que eles estão, né, um sol ali meio refletindo. E ao mesmo tempo tem a morte do pai, ou seja, do personagem mais forte do filme. E tem um som de vento que eu acho bem interessante. Esse som de vento continua depois, quando eles já estão em outro lugar, porque ali acho que é o quintal da casa deles, né? Eu até vi, foi filmado acho que na Flórida, enfim, mas isso é só um detalhe. E esse som do vento continua, ou seja, pelo menos para mim, né? Essa ideia de vida e morte estarem juntas, né? Na experiência de vida na Terra, na experiência entre seres humanos. O cinema do Paul Newman tem uma coisa muito importante, que é essa coisa muito do ator e da atriz, né? Do elenco, seja teatro, seja cinema, TV, que não é... Né, a gente tem filmes que tem um personagem, às vezes sozinho, né, mas geralmente, bom, acho que grosso modo praticamente quase todos, tudo que acontece nos filmes dele tem mais de um ator em cena. E esse encontro entre atores é muito importante, porque cada um é o que é pelo outro, porque tem essa relação muito forte, muito intensa, mesmo num jeito prosaico, né, normal, quer dizer, não é uma disputa, né, mas sim um contato entre atores em cena que a gente vai ter até na teledramaturgia muito forte, né, porque geralmente é isso, né, roteiro, fala e cena, né, às vezes com mínimo ou com um cenário que é um cenário meio genérico. O Paul Newman não trabalha com cenários, né, com uma cenografia genérica, mas ele trabalha com coisas muito prosaicas, né? A mesa, o sofá, né? As coisas que a gente até vê em praticamente todos os filmes, mas tem essa questão dos atores estarem muito fortes, muito presentes em cena sempre. E eu vou retomar isso quando eu passar um trecho do último filme dele, que daí é uma outra coisa ali.
Mas no geral, a gente tem nos filmes essa atenção especial aos atores. E o Samuel acho que falou isso na entrevista realmente, que na verdade ele vai cada vez migrando mais para uma performance, por assim, dos atores, que ela acaba sendo absurda, né? Os filmes acabam, vamos dizer, a trama, né? Não tem trama na verdade, né? Mas dos filmes interessam menos do que a presença, a existência desses personagens, né? As inquietações deles, etc. Esbarrei outra vez aqui, tudo bem? E eu quis mostrar porque ó, esse final é um final típico também de um happy end, né? De um final todo bonito, e porque na verdade a morte é muito forte, né? Do Harry, do pai, mas ao mesmo tempo a vida continua. E esse final tem algo um pouco melancólico também, que tem essa trilha sonora que parece meio triste, ao mesmo tempo ele está brincando com o filho. Vai ser banqueiro, ou seja, ele está quase parecendo que ele está repetindo o que o pai falava, mas ao mesmo tempo não importa, porque a companheira dele já tem uma outra visão ali forte, né? É assim mesmo, né? Quase dizendo, olha, né, a vida é isso mesmo e tal. E o filme termina dessa forma que até parece meio atropelado, né? O filme tem toda uma questão do filho com o pai, do filho conhecendo as coisas, da personagem da Joanne Woodward, que é uma personagem bem importante, porque ela é a mais reverente ali, né? Ela é quase exótica perto, né, daquele universo, né? Ela tem um senso de humor, né, e uma sabedoria assim que não aparece tanto no filme, porque ela não aparece tanto no filme, né? Mas que a gente percebe que ela tem uma outra leitura de mundo, né, mais interessante do que o Harry, né, que é o Paul Newman. Obviamente a gente tem uma empatia com o Paul Newman, mas ele é uma figura... O Harry não é também, né, a melhor pessoa do mundo, nesse sentido que ele tem essa ideia meio quase bruta, né, da ideia do trabalho e tal, mas que tem muito a ver com essa ideia da sobrevivência, né? Então, esses filmes do Paul Newman, eles acabam mexendo com a questão de sentimento muito forte, essa questão de vida e morte, mas a questão também de uma sobrevivência muito comum. Então não vai ser a Odisseia de Homero, entendeu? Não vai ter entendeu? Não vai ter um lance dos personagens precisarem resolver algo que é quase como se fosse maior que a vida, né? Pelo contrário, né? O drama, as contingências são todas muito aterradas, né? Muito no chão. Mas essa morte, eu também quis reiterar, né? Voltar nela, porque sei lá, a gente pega um filme, me veio a cabeça, Onde os Fracos Não Têm Vez. Tem um personagem lá, ele toma um tiro do nada, né? Isso aparece geralmente nesses filmes policiais, né? O DiCaprio lá no filme de Scorsese, que eu nem acho a maior maravilha do mundo lá, Os Infiltrados, né? Umas mortes meio inesperadas, impactantes, mas elas são, não estou falando no mau sentido da palavra, elas têm um impacto meio sensacionalista quase, né? De causar na gente algo meio inesperado. Nesse caso, a gente está num filme, de repente, tá morto, né? Quer dizer, né? Quando eles vão para a praia, que parece que está tudo um pouco mais, né? Junto a essa sensação, né? De mais amorosa entre eles, parece que mais em sintonia, mais em consonância um com o outro, ele vai, está morto lá, como se fosse aquele sofá, né? Quer dizer, com o sentimento, claro, do filho ali, mas então aí a gente tem um momento também da câmera, sempre essa câmera do cinema do Paul Newman, atentam mais essa questão do rosto e o drama dos personagens. Vocês têm algum comentário sobre esse filme? Alguma coisa? Só uma coisa, eu acho que a legenda está errada, que a morte dele foi em 2008, não em 98, né? A legenda foi a primeira. Eu nem reparei, Eu acho que é 2008 que ele morreu. O Paul Newman, 2008, eu pus o quê? 98.
Ah, pois, 1998? Não, 2008, sim, sim. E a Joanne, ela tá com Alzheimer há quase 20 anos. Ela tá viva ainda, né, 92 anos, mas ela tá, acho que há quase 20 com Alzheimer. Triste, né? E eu pus na correria. Ele fez filmes depois, até o do Sam Mendes, né? Como é que é Estrada para a Perdição? Ele... Opa. Ah, não, é que eu tô aqui, eu tô errado aqui. Eu vou passar trechos do... Eu tô passando trechos de filme que eu acho que é interessante, né? Opa. Passar trechos de filme, eu lembro da história do Paul Newman, né? Essa história que pode ser um mito, né? Que a luz, ele... Aqui eu não chego a chorar e nem arder o olho, mas tá difícil. Eu vou passar uns mais trechos e... Ah, muito interessante, os efeitos raios gama inspirou John Cassavetes a fazer Uma Mulher Sob Influência, que é um filme muito forte também, né? Então, a Gena Rowlands também era do método, o Cassavetes também fez o método, né? A escola de atuação, mas ao mesmo tempo ele foi para um outro caminho, até mais a ficar, né? Eu estou falando de John Cassavetes, vocês sabem, né, quem é, né? Diretor, ator, e ele fazia uma coisa parecida com que alguns, por exemplo, o King Vidor, que é um diretor importante, ele fazia isso, ele fazia um filme para o sistema, aí o Scorsese quis imitar isso, então o Scorsese também gostava um pouco de se colocar na tradição dos grandes cineastas da história do cinema, e fazia um filme ao gosto dele, né, o King Vidor, né, que fez o Duelo ao Sol, fez o The Big Parade, que ficou, acho que, o Grande Desfile, um filme de 1925 fortíssimo sobre a guerra. E a relação entre os personagens, tal, King Vidor é bem importante. Fazia isso, e vários diretores faziam isso. Faz um filme de encomenda, vai fazer um pouco como o produtor quer, mas tinha uma liberdade depois para ter um dinheiro, ou conseguir fazer um filme menor que fosse mais, né, ao estilo que ele queria, à criação que ele tinha em mente para colocar no filme. E a lembrar que em Hollywood, quanto mais caro um filme, menos liberdade, grosso modo é isso. Se tem, motivos óbvios, né? Tanto que o cinema B vai ser sempre mais subversivo nisso. Alguns porque as pessoas também não viam tanto, não era um mega acontecimento, mas os filmes B também eram muito vistos, claro, e ali você vai ter, às vezes, insinuações sexuais um pouco mais fortes, uma violência mais gráfica, né, filmes de terror ali, né, nos anos 40, 50, enfim. Eu estava onde mesmo? Paul Newman, atuação, eu dei uma perdida aqui. Eu vou... passar o The Small Box, né, que é o telefilme dele. É bem interessante. E... eu vou tentar só lembrar aqui as cenas, que na verdade eu não anotei tudo, tá, gente? Mas... que é um filme sobre morte, eu não vou te passar o começo, não sei, a gente tem tempo e tal, mas... Ah, não, eu estava falando de Uma Mulher Sob Influência, lembrei. E nem está aqui, porque eu lembrei mesmo. Vou tentar passar depois um trecho, que é isso, o Cassavetes tinha uma relação com o teatro muito forte, e ele entendia que a câmera tinha que interagir, isso é muito teatral. Apesar da câmera do cinema ela ir até o ator de uma forma que o teatro não vai, era uma ideia de que a experiência de preparação do elenco e do personagem tinha que surgir geralmente com álcool, ele achava importante beber. Ele era alcoólatra, inclusive ele morreu de cirrose, né? Mais velho, claro. E ao mesmo tempo de irromper um estado mesmo ali dos atores, das atrizes ali em cena, sair, né, conseguirem chegar num outro lugar. E a câmera, ela meio que fazia parte disso, tanto que é muito comum a gente ver em algumas situações dos filmes do Cassavetes a câmera quase que entrando junto ali, né, esbarrando junto, quer dizer, a câmera quase sob o risco de tomar sem querer um trancaço de um ator ou de uma atriz na cena, ali, de um personagem, vamos por assim, né? Isso é muito visceral, muito forte. Não vou, né, o curso não é Cassavetes, mas eu lembro do The Open Night, Noite de Estreia,
eu acho incrível que quando tem encenação teatral, volta e meia ele vai para o palco, a gente vê num plano médio, um plano americano, os atores ali, os atores dentro do filme, né? Ou seja, os personagens são atores de teatro, né? Trabalham com teatro e estão ali na cena. Mas o que é muito interessante é que tem muitas partes, quando ele filma a peça dentro do filme, a câmera junto com os espectadores. Isso é incrível, porque você vê a cabeça dos espectadores, o plano está mais fundo, com essa relação realmente de trazer, como se você estivesse puxando, fazendo a gente ir ao teatro, de certa maneira, ao teatro que está acontecendo dentro daquele filme. É incrível, né? Questão da morte no Cassavetes também, curiosamente, também é importante, né? Como algo que faz parte da vida também, né? E a gente vai ter isso no Noite de Estreia, inclusive, e no Love Streams, né? Que é o Amantes, um filme de 84 dele, que é muito interessante também, que já tem ali o Cassavetes, ele ia viver mais tempo, mas ali ele já está num outro registro ali, né? E de deixar a cena acontecer. De certa maneira, o Paul Newman isso é mais controlado, mas de certa maneira a gente se deixar 10 minutos os personagens falando ali, a gente entra total, né? É uma capacidade muito boa realmente de colocar a gente junto com essa questão da experiência entre artistas em cena, né? A parte o filme, claro que está dentro da história. Peraí. Eu acho que eu vou com... talvez com Cassavetes rápido, tá? Sobre esse filme, olha, eu posso passar esses dois filmes que são filmes meio que não tem como ver, de fato. Por isso não estão aqui, porque são filmes que não... O outro foi para cinema, mas como eu disse, vocês vão ver uma imagem que... E esse é telefilme, então às vezes é difícil passar em cinema. Ocorre eventualmente, mas aí eu posso, pegando o e-mail de vocês, tal, de repente vocês passam depois, eu passo um link que dura acho que 48 horas, aí dá para baixar os dois. Eu acho legal ter e ver de fato, assim, eu vou passar trechos, né? Eu acho bem forte, tem um texto do Luiz Carlos Oliveira Júnior, né? Eu falei ontem da Contracampo, que é muito bom sobre esse filme. Mas sobre a ideia de que se tem uma ideia que a TV é algo precário, né, não muito trabalhado em termos estéticos, né, mas é uma outra estética. Né? Quer dizer, você acaba, de certa maneira, também tendo o melhor ou o lugar ideal da câmera tá filmando a cena. Né? Isso parece simples, mas não é tanto. Claro que você cria uma dinâmica, por exemplo, novela da Globo, eles já fazem isso num ritmo industrial há muito tempo. E a gente até pega novelas antigas da Globo e pega as de hoje, acho que tecnicamente estão melhores, mas não significa que a dramaturgia esteja melhor. A gente tem vários exemplos de novela, telenovela ali dos anos 70 e 80 que são bem mais interessantes, né? Experimentais do que várias novelas feitas, apesar que eu não tenho acompanhado, para falar a verdade, muita novela. Mas o Luiz Fernando Carvalho, do Lavoura Arcaica, acho que é renascer a novela que ele foi diretor, né? Mas na direção. E ele ousou, e no momento que as TVs eram ainda tela quadrada e tal, de fazer fazer os personagens lá, o ator, a atriz, sei lá quem, em profundidade de campo, ou seja, o plano está aqui, eles estão lá atrás. Então, houve, de certa maneira, um problema do público, e acho que ninguém percebia por quê, porque você ouvia a voz, eles estavam lá no fundo, né? Aquela vegetação toda bonita lá, né? E estavam eles desse tamaninho na tela. Quer dizer, isso o cinema comporta melhor, né? Mesmo as séries, a gente vendo hoje, as séries que falam, olha, o cinema foi para a TV. Não, acho que talvez um certo olhar adulto pode ter ido para várias séries, mas não necessariamente a encenação. Tem alguma coisa que ela acaba seguindo um registro do home video, vamos chamar assim, do cinema em casa no máximo, né? Então a gente não vai ter algumas coisas quando a pessoa idealiza um filme para cinema,
dependendo do diretor, claro, né, de quem está criando e de uma série de fatores, né? A gente tem filmes extremamente modorrentos e mal filmados, né, de uma forma meio qualquer coisa. E talvez na TV a gente tem também muita coisa interessante. Então não é uma regra assim, mas no geral o que é feito para cinema segue, né? Tem a questão da tela panorâmica. Às vezes você consegue, né, criar camadas que na TV isso acho que é mais difícil, né? Até um Avatar, né? Goste ou não, a história ela é muito simples, né? Mas, por exemplo, o que o Cameron fez com profundidade de campo, nessa ideia do 3D, que fique claro, eu não vi nada igual no 3D nesse sentido. Tem um filme do Herzog que é muito bom, né? A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que é um documentário sobre uma descoberta lá de umas pinturas rupestres muito ancestrais. E isso é muito interessante como ele filma isso em 3D. E realmente quando a gente vê em 2D, alguma coisa se perde ali. Né? Quando você vê em cinema no 3D é um negócio incrível, porque parece que você está entrando num túnel ali, é muito forte. Sei lá, fiz uma digressão aqui meio... Deixa eu só encontrar aqui rapidinho. Em relação ao envio dos textos, como vai funcionar assim? Então, a ideia é um texto de... Vou levantar assim que é melhor por causa disso aqui. De uns 3.000 a 4.000 toques, ou seja, que não é um texto tão grande. Eu acho que mais nesse estilo de resenha mesmo, porque fica, acho que, mais direto. E... tem que ver a data de entrega, isso eu não sei ainda. Mas acho que eles vão passar e-mail que vocês têm que mandar. 4.000 toques com espaço, tá? No Word aparece, né, lá, com espaço. Acho que no máximo, se sair menos, 2.800, 3.000 e pouco, não é uma coisa, tem que ter 4.000. Porque como, né, o vencedor, acho que os dois vencedores é isso, né, o vencedor vai sair, não, o vencedor acho que vai sair numa revista catálogo, tem que ter um número que não pode passar muito, porque tem uma questão de espaço, né? A gente falou isso, entre 3.000 e 4.000, assim, tá? De preferir escolher um filme. Eu acho que pode-se até falar de alguma outra coisa, de algum outro filme, mas a ideia é, como é uma resenha, de repente ficar mais atida num filme. Claro que dá para falar um pouco do Paul Newman, né? Sempre quando a gente pega, né, um objeto, a gente tenta calçar com outras coisas. Acho que isso dá para fazer sim. E qual a diferença de um texto de resenha para um texto de crítica? Quando eu falo resenha, resenha crítica. Eu acho que até porque o termo... Eu falo resenha como se fosse crítica de jornal, né? Porque a gente às vezes tem uns ensaios maiores, né? Tem ensaio, que é uma outra coisa que é mais... Às vezes com mais referências, fazendo algo, vamos chamar, mais cósmico, maior assim. E crítica, eventualmente tem críticas que são maiores. Então a gente costuma usar para jornal o termo resenha, que é uma coisa... Então, que dá para ser melhor do que isso. Aí eu volto a citar o Inácio, a gente tem vários críticos, até o Ismael Xavier, ele ia virar, né, que é da USP, ele quase ia virar crítico de cinema do Estadão. Mas aí na época, não sei porquê, não me lembro se já me falaram ou não, Luiz Carlos Merten acabou entrando. O Ismael é ótimo, né, mas obviamente o Ismael não ia fazer um outro tipo de texto que não o texto dos livros dele. Mas por que eu estou falando do Ismael, do Inácio, do Avelar, né, José Carlos Avelar, figuras que escreveram na imprensa, e outros, né? O Rogério Sganzella mesmo escreveu, a gente tem o Glauber, também é um outro momento, outro contexto. Mas a ideia, o texto, assim, pode sair um pouco, mas falar dos filmes, é que virou muito, o texto virou muito de resenha de jornal, um guia de consumo, é quase assim, vá ou não vá, né? Vai ou não vai, né, no filme. Mas às vezes dá um pouco para sair disso, né? É por isso que eu falei que dá para fazer também algo mais amplo, citar outro filme, também não é um problema. Uma resenha pós-cabine que não seja transacional. Tipo, vá ao cinema. Assim, não precisa fazer isso não, até é melhor que não.
Porque aí pode ser uma análise que, de certa maneira, vai falar um pouco do Paul Newman, porque está falando, né, do diretor Paul Newman, porque o filme está ali e dá, acho que 4.000 toques dá para fazer isso bem, né, porque tem um espaço que é considerável, dá para contextualizar, dá para citar outras coisas. Eu falo sempre esse acho meio modo de dizer, mas dá para citar outras coisas. E fica, quando eu falo mais ativo ao filme, é tentar desenvolver algo sobre o filme, um determinado filme, mas também podendo fazer diálogo com os outros filmes. Né? De repente, falar um pouco da postura da personagem no filme, num determinado filme, mas poder fazer entrelaçar, né? Cruzar com outras coisas. Né? É quase assim, é um texto mais curto, né? Quer dizer, não é tão longo, mas também não é tão, mas não é tão longo, né? Fazendo uma espécie realmente de análise, vamos por assim, né? De algum filme do Paul Newman, mas aberto até esses diálogos com outras coisas a ver ali. Né? Teria como situar a gente para ter uma ideia geral desse catálogo? Então, esse catálogo eu não conheço, é o da... Ah, eu até citei, você sabe? O catálogo da mostra? Não, ele vai ser numa revista catálogo, né, o texto que ganhou. É o catálogo... Vão sair 2 textos, né, na revista catálogo. Ah, dois, isso, E aí a revista, porque a gente está fazendo um ciclo de mostras, né, então tem outras mostras também. E aí cada mostra vai ter sua seção dentro da revista. E aí a ideia é que essa revista, que essa parte do catálogo seja sobre o Paul Newman, vai ter um texto do Paulo, vai ter 2 textos dos alunos do curso, vai ter provavelmente um texto do Samuel falando sobre o que é a mostra, né, sobre o trabalho do Paul Newman. É basicamente isso, assim, aí vai entrar dentro especificamente da mostra do Paul Newman. E qual que é o prazo de entrega? Então, a gente vai, ontem eu peguei, né, quem estava interessado em escrever, a gente vai entrar em contato com vocês por e-mail para dar aí um prazo, mas o prazo é mais ou menos de 10 a 15 dias, eu aconselho vocês a escreverem quanto antes, porque tá fresco, né? Então se a gente vai deixando para frente, às vezes a gente fala que perde, né, isso que a gente está vivendo aqui, mas o prazo é mais ou menos esse, 10 a 15 dias. Eu também eu não sabia do prazo, não, né, até da data disso, então ótimo, assim. Estou dizendo que todos nós, né, estaremos com o mesmo prazo de entrega, isso é bom. Sim. Eu, Samuel, né, vocês, eu acho isso bom, porque de certa maneira a gente vai estar meio no mesmo tempo, né, não é um texto que um ficou 2 meses para escrever e tal, é meio saindo do calor dos filmes e tal, né. E entre 3.000 e 4.000, eu estava conversando com o Samuel, a gente meio que acha que é um bom tamanho, porque dá para desenvolver algo melhor. Né? Como eu trabalhei na Folha um tempo, voltei agora a escrever um pouco, eles estão numa coisa que toda crítica acaba tendo 4.000 toques, que parece muito, no jornal fica grande. Mas quando você vê, você já escreveu, então também não é um negócio tão grande. Mas antigamente saía a crítica de 1.500 toques, 2.000, uma coisa muito enxuta. Caracteres? Hã? Caracteres? Quando eu falo toques é caracteres com espaço, e tem gente que pergunta palavras, às vezes que é confuso que palavra pode ser, sei lá, você, como ser, né, sei lá, um nome enorme aí, né, sei lá, problematização. Então, assim, o espaço vai sendo tomado, então por isso que toque, né, como é que se fala, caracteres é o que vale. Tá, e... que mais? Qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail. Ah, sim, pra vocês, falando essa coisa do prazo, né, e a gente vai trocando por ali também, bom? Né? Deixa eu só achar aqui, gente. Eu acho estranho, mas eu vou fazer no olho, eu acho que... Ah, peraí, gente, acho que eu vou conseguir aqui. Achei. Parece até um teste de ator, né? Parece ali uma... E na verdade é isso, e eu acho que... Bom, o filme tem uma coisa que eu acho interessante, que tem essas gravações ali que a gente vai vendo. A gente nunca vê outra pessoa falando. E ao mesmo tempo aquilo parece muito mecânico, né? Muito científico, de certa maneira. E aí
isso é contraposto, apesar que isso vai aparecendo muito pontualmente, não é algo tão presente no filme, essa coisa da câmera. Dessa gravação que essa clínica está fazendo. Né, para pessoas que estão doentes e tal. Né? Ele fala, eu achei que eu fosse melhorar e tal. E aí esses chalés, né, ele vai acompanhar três pacientes, na verdade, com suas relações. Né? Uma filha com a mãe que perdeu uma outra filha, ele com a esposa e o filho, e tem o Max von Sydow, que é a cena que eu vou pôr agora, o ator, né, o Max von Sydow. Aí tem a Joanne Woodward e tal. Enfim, aí eu vou mostrar essa cena. Imagem, ó, quando vocês forem assistir em casa, TV ou no computador, vai estar um pouco melhor, porque é normal, porque aqui a imagem expande e é um arquivo que não é HD, né? Então, tá quase uma pintura, né, meio impressionista. Nada, né? Quase teatral, né? Não sei as diretrizes disso e tal, mas extra campo, agora estou no campo. Cadê o Max von Sydow? O Christopher Plummer, eu falei errado. Eu tenho às vezes problemas de confundir os dois, eles são diferentes, mas acho que nem tanto, né? O Christopher Plummer é do Noviço Rebelde e tal. Max von Sydow é um ator, inclusive, melhor, né, tal. Mas eu tenho esses... quase trocar esquerda com direita, né? Essas coisas que a gente vai falar, né? Ônibus, caminhão e tal. Se você falou, é o Christopher Plummer, na verdade. Ele tá ali na cena e tal. E essa coisa marcada, então, varia um pouco. A TV costuma trabalhar no registro ainda mais naturalista, né? Que tudo é meio... não tem essa coisa marcada. Né, que o cinema até comporta às vezes melhor isso, o gestual, né? Isso é muito interessante, que isso vai mudando no correr do filme. Ela, sobretudo, ela realmente é a grande figura do filme, né? Vão aparecendo os atores, os personagens ali o filme todo, não vou contar muita coisa, né? Então, vocês verem o filme sem saber muita coisa, mas ela em si, a gente aí vai descobrindo mais coisas, tal. Ela já está clara aí, né? Ela é a ex do personagem do Christopher Plummer, né? Que chega aí mais irreverente e tal. E o filme trata, sobretudo, essa questão da morte. Mas, outra vez, a questão das relações humanas ali. Né? Amor e afetos não devidamente mostrados, né? Falados. Dores que estão ali muito subterrâneas ali em alguns personagens. Toda a relação, e não é que ela seja disfuncional, né? Os filmes do Paul Newman a gente vai ter alguns casos que isso é mais forte, outros não, mas as relações geralmente elas têm alguma disfunção. O termo eu acabei usando outra vez, o termo que eu falei que não ia usar, né? Problemas, né? Disfunções ali, né? E que essa ideia de afeto e raiva, ou ressentimento e amor, enfim, eles meio que convivem juntos, né? E pegando exemplo que vocês viram, Rachel mesmo, né? A relação com a mãe é uma relação complicada, porque a mãe ela é muito opressora, né? Em relação à filha, de um jeito horrendo, quer dizer, ela ali, a personagem tem uns 30 anos de idade, professora. No começo a gente acha que ela parece meio fora da casinha, e não, né? Tem um pouco uma tipificação meio estranha da amiga dela e dela também, que eu acho meio over no meu ponto de vista, um pouco, né? Aquela coisa da igreja toda muito forte, forçada, mas aí também quando aquele reverendo lá, aquele pastor, sei lá o que, põe a mão nela e aflora nela o negócio, aquilo é muito forte no filme, né? Porque de repente você está vendo o filme, de repente aquilo para ela é muito forte, porque ela é uma personagem que está completamente... o tipo de afeto que ela tem, parece que ainda ela está presa, né, à infância dela, porque realmente a vida adulta, aquela casa, aquela situação, aquela mãe não permitiram, né, que ela irrompesse, né? Tem até um flashback que mostra a questão dela que ela vê o menino
e o pai também não tem uma relação muito legal. Tudo bem que ele fala, tira ela daqui, mas o mundo do pai, aquele universo, é um universo muito, né, muito mortuário, né, muito pesado ali, né? E a grande questão do filme é ela sozinha, né, conseguir de certa maneira fazer tudo aquilo, né, dela se libertar. E não é de um jeito muito positivo, né? O cara não é muito legal, né? O cara que ela acaba tendo a primeira relação dela. E eu acho o final muito bonito, né? De certa maneira, porque tá ali a mãe, ou seja, não é uma questão, vou me livrar de tudo e vai ter um... né? A gente está sempre um pouco preso a certas coisas, por uma contingência. E ali o filme termina um pouco em aberto, mas nem tanto, eu falei acho que isso ontem, né? Sugerindo também que ela vai ter a vida dela, a mãe vai estar junto, porque é a mãe dela, mas não vai ter mais aquela imposição absurda, né? Da mãe ficar controlando tudo que ela fazia ou não. Os efeitos, tem um outro nome, eu estou confundindo, é o fenômeno, como é que é a tradução? Não é os efeitos, Os efeitos do raio gama. mas a tradução que vocês fizeram, que é aqui, acho que é o outro título dele. Ah, porque tem um outro título, né? Será que é o fenômeno? Acho que é o fenômeno dos raios gama, não é? Que volta a falar, ficou o preço da solidão, que é um... É o efeito dos raios gama das margaridas. Então, mas vocês puseram esse título aqui? Foi, A né? influência do efeito. A influência, porque aí eu acho que ganhou uma tradução, não sei nem se foi em Portugal, que aí a gente usou aqui, porque o preço da solidão é inacreditável, né? É horrível. Até uma lição para não esquecer a do filme de ontem, né? Qual lição, né? Qual Porque que o é o filme nome? Eu também fiquei é Sometimes a Great Notion, que também é um título meio quase poético, né? Acho que a lição do filme é o lema da família, né? Nunca ceda uma polegada. Tem uma... A lição que o pai passa, que o Henry Fonda passa. Ah, sim, uma lição para não esquecer, ela tem a ver com o que você está falando, que é quase o mandamento daquele pai, né? Casa, lá, acho que na madeira. Sem, Ceda uma polegada, é isso mesmo, É isso mesmo, Essa é a lição. E eu tenho problemas com o final mesmo, eu tenho mais problemas com o final, né? Eu não tenho tanto problema com o filme, mas... então, você teve problemas com o filme, né? Eu acho... Não, acho ali Remix sair daquilo, já acho uma coisa positiva, mas o filme tem isso, mas eu acho o final... Tudo bem que é o antebraço do Henry Fonda, né, do pai ali, mas ao mesmo tempo... O final, a gente não sai tão mal do filme. Eu acho que o final tinha que ser um final mais duro por conta daquela contingência toda, né? Então, parece que eu acho ainda que o corte das árvores tudo que parece bonito na forma, mas assim, é muito bruto, eu acho muito violento, muito selvagem a forma das árvores. O Harry Fonda tá todo quebrado, o pai, o Paul Newman tá com o dedo. A questão aquela morte do afogamento talvez seja das grandes mortes da história do cinema, é muito forte aquilo, né? É que eu lembrava, ontem eu via, já sabia, mas é muito angustiante aquilo, né? A morte das árvores também é muito forte. Não, é muito forte. Então, mas é isso, é muito forte. O filme acho que não faz essa... Isso eu discordo, acho que não faz uma apologia daquilo. Ele está mostrando uma brutalidade. Eu não sei, não. Eu acho que pela data ele faz uma apologia. E pelo final ele faz uma apologia, porque o final é a coroação deles carregando tudo. Então, o final para mim é um problema justamente que eu acho que tem um final quase lírico, né? Assim, meio irreverente, né? Ele consegue encontrar uma irreverência que não bate muito com o filme todo, porque o filme todo, aquelas árvores, aquelas máquinas, que a gente vai ver no Harrison outra vez, né? Uma máquina lá demolindo as coisas, esse trabalho braçal, né? Na verdade, que eles devastaram o Oregon justamente nessa época. As As flores do Oregon foram devastadas nos anos 60 e 70. Não sabia disso. Na época. Nenhuma, não tinha. Isso não tinha. Provavelmente não tinha preocupação de estar mostrando árvores sendo derrubadas. É. Eles estavam fazendo isso direto, né? Entendeu? Pelo contrário, né? Era o progresso norte-americano e no seu auge ali, né? A industrialização como a grande promessa de futuro. Acho que não tinha nenhuma parte do mundo isso, né? Devastação era um negócio... Eu acho que começou ali um pouco no movimento hippie, né? Mas assim, ainda muito incipiente, até hoje, né? Na Europa Sim. toda aconteceu isso. O próprio Tolkien ficava louco quando via árvores sendo derrubadas. Ele escrevia isso nos anos 50. A floresta da Alemanha, quase tudo foi pro chão. Sim. Entendeu?
Foi no mundo inteiro, foi só nos Estados Unidos. É, A Transamazônica aqui, sim, né? Início dos anos 70, é, passava trator mesmo em cima das árvores. sim, Não havia preocupação ecológica nenhuma. nenhuma. O E acho planeta que estava aqui para ser É. saqueado. aquela cena do filme também, ele no alto da árvore, né? Dominando e conquistando. É, assim, tem né, isso, é. Acho que o filme é bem. É. Então, eu não sei se chega a ser uma apologia, eu acho que aquilo no filme é como se fosse eles fazendo uma empreitada, né, de trabalho. É E, uma coisa natural para mim. eu acho, aliás, muito bem filmado, porque tá o Paul Newman, as pessoas estão ali em cena, né, Não, isso é muito bem forte. filmado, essas cenas Porque são o Paul Newman tá ali, obviamente devia ter algum anteparo, mas ele tá meio que, acho que meio que numa... ele que sobe ali. Ah, tem uma hora que ele tá cortando, até quando ele tá cortando a madeira ali no rio, claro que devia ter toda uma proteção e tal. Tá ele ali, você vê que ele tá no rio mesmo e tá cortando aquilo ali, né? Mas ele é um É, grande muito forte, herói né? americano, né? O salvador da pátria, aquele que é o... Ele mesmo fala, né? Que é o King É. Kong lá do... É, porque tem uma questão que ele acaba. A gente acaba aderindo a ele porque os caras do sindicato, é que tá, o sindicato também é mostrado de um jeito um tanto. Mas eu não entendo, complicado. não entendo essa parte, porque é totalmente É. contra a greve, totalmente contra É. o sindicato e mostra o lado da família que é o oposto, eles sem fazer nenhuma crítica. É, É como se a família fosse a grande heroína por estar furando a greve, né? E os outros são idiotas que estão... e ameaçaram e tal. É, Então, é que também teve um lance no movimento sindical nos Estados Unidos, meio. Que é que tá? O que é certo e também. Bom, aí pega o sindicato, olha só que curioso, o sindicato de ladrões tem isso, né? E o Elia Kazan, vocês sabem, né? O Elia Kazan, ele é um grande cineasta, acho que os grandes cineastas que a gente tem, né? Desse mito de cinema, ele é fundamental. Ele que foi o primeiro a levar o método para o cinema, só que na caça às bruxas ali do macartismo, ele delatou. Tanto que quando o Scorsese ele ganhou um prêmio honorário, né, o Elia Kazan um Oscar, vários atores, né, várias pessoas de cinema ficaram meio... alguns aplaudindo o Scorsese também, porque ia vir o lado artista. E o Sindicato de Ladrões, que é de 54, um pouco o Elia Kazan quase justificando o que ele faz, porque o personagem do Marlon Brando é isso, né? Porque o irmão dele, inclusive, estão todos ligados a realmente uma violência grande, de atirar a cara do alto. É um sindicato criminoso, de fato, né? E é uma cultura meio... Então, é uma cultura que parece muito bacana nessa ideia de firmar, né? Isso é muito do empreendimento, né? Da empresa humana, inclusive no cinema de Hollywood isso é muito forte, acho que no Ideário, né, no Saxões isso é muito forte, mas ao mesmo tempo há efeitos colaterais pesadíssimos nisso, né? Que é essa ideia de uma locomotiva indo sem parar por nada, né? Eu acho que o filme traz isso, então, às vezes de uma forma mais enviesada, mas tem, por isso que eu acho que o final, a cena eu acho até bonita, né? Os troncos ali, lindo. A própria cena deles cortando as árvores. Sim. Só que é uma brutalidade. e no final tem esse lado, é quase reverente o final, né? E Mas tem, eu acho tipo assim, a filosofia do Henry Fonda, tanto que é o braço do patriarca. Tá lá, Não, isso está no filme, claro, mas aí eu acho que há um custo de vida nisso ali no filme, né? Morre o Henry Fonda, morre o irmão, mas ao mesmo tempo o final parece que o filme muda um pouco o registro, né? Fica um tom que eu acho mais leve. Não, eu acho o filme bom ainda, eu gosto do filme, mas eu, homem, né, século XX e tal, eu acho que eu entro mais no filme. Mas tem o filme meio que dá uma guinada ali naquele final, né? Eu lembro quando eu vi a primeira vez, talvez que eu vi depois vi há pouco tempo, eu falo pouco tempo, deve ter sido 6 anos atrás, que passou na Cinemateca. Eu nunca tinha visto esse filme, que é até o filme que eu acho que mais visto, né, acho que o Paul Newman junto com a influência dos Raios Gama. Acho que são os 2 filmes mais vistos dele. E aí, o final eu lembro que tá acontecendo isso desse jeito, tal, porque não foge um pouco, porque o filme o tempo todo tem uma tensão ali, né? E a morte daquele cara lá, quando ele vai subir lá, o Paul Newman ele fica irredutível, né? Ele não, parece que ele não sente, ela até cobra isso, né? Um pouco dele, que ele tem uma reação de continuar fazendo, e eu acho muito forte quando ela olha de volta já está o vazio, ele nem está mais lá, né? Não, ouviu É. zero, né? Mas ele não é responsável. É. A verdade é essa pessoa. Não é, mas ele, na verdade, porque ele tem essa ideia de que
Mas ele parece que não se abandona a sensibiliza população muito. É. local e se encerra na família e ignora todos os problemas da localidade, né? E aí, A família como... dentro daquela família lá com aquele pai completamente maluco. Maluco, Vê né? o próprio, né, próprio desejo, né, de... Mas é como se fosse uma filosofia de vida deles, né? E assim, a família... Seu último refúgio é a família, vai depender da localidade pra você ver. É. É como amigo de internet. Eu acho muito norte-americano, né? Muito norte-americano. E mas é uma cultura que eu acho que... de comunidade que é totalmente devastada, porque a comunidade ela tem força política. A família, enquanto política social, ela é nada. E cada um fica na sua, cada um conquista o seu e continua nisso. Eu acho que é bem nesse lugar do ideário norte-americano. Mas às vezes até de uma comunidade que faz isso, é que o que fica um pouco claro ali é que essa filosofia também era de todos os outros. Só que chegou um ponto que aí uma questão de você modular a coisa, você sentir que, olha, né, eu senti que a gente está meio que se unindo para uma outra ideia, que é justamente uma questão também comercial deles ali. E daí eles não querem entrar nisso, né? Eles têm uma espécie de pureza ancestral, né, daquele modo de vida, né, como um todo, né? Mas o filme tem coisas muito fortes, né, muito boas, né? Realmente a morte do irmão e a figura do Paul Newman. Eu odiei o filme, detestei, mas é um filme muito bem dirigido. Eu acho que é uma grande direção, né? Você vê aquelas cenas ali que não devem ter sido fáceis de serem filmadas, tipo, do corte das árvores, né? E é tudo muito grandioso, muito bonito, assim, né? Várias cenas, assim, até a própria atuação, a relação entre eles ali, esses homens que quase dá... Nossa, eu fiquei assim, ai, meu Deus, 2 horas assistindo essa... Os homens e as 2 mulheres. ali, tipo, gritando e... Mas é muito bem feito. Mas o público gostou das lutas, né? Tem a coisa do rugby, né? Nossa, gente, aquilo ali é um toma-toma de masculinidade. Sério. O primeiro é ele caçando... Depois ele lá ele correndo atrás da raposa. Aí depois ele na moto, e ele é o grande foda da moto, ele cai, levanta, ele vai. O irmão um pouco entra nisso, porque ele até fala, você não... Ela pergunta, você não foi ele... porque eu ia torcer pela raposa, né? Ele até brinca que o irmão é uma outra coisa. Herói, né? Ele é aquele que sai desse lugar, tanto que ele tem o cabelão, e aí todos os homens perguntam, mas esse cabelo? Mas no final ele se engaja, né? No final ele é corrompido, e ele entra da ele entra, ele vem da família. Corrompido, ele entra, né? E fica os 2 irmãos, né? Mas pode ser, a gente pode pensar, se quiser forçar a coisa, uma outra... um outro modo, porque o irmão ele não é igual, né? Não é. Ele carregou aquilo. Eu acho que nunca vai ser igual. Aquele irmão ele teve uma outra experiência de vida, né? Sim. De certa maneira ele é um novo entrando naquela família e quer ou não, alguma coisa desestabiliza ali, né? Mas a última fala dele eu acho muito forte, porque ele vira e fala assim, eu não vou te bater esse ano, desde que você não me bata no ano que vem. Ou seja, ele já pressupõe que o irmão ele vai Sim, eles vão ser e eles vão ser antagônicos de alguma maneira ali, né? Sim. Aquilo ali é quase um ritual, né? Também meio... Porque, queira ou não, o pai teve mortes e outro. O irmão morreu um pouco porque naquela insanidade deles. Uma vez que eles destruíram o maquinário, eles fizeram aquilo da forma mais primitiva, com motosserra, mas primitiva, que é ir na mão, no braço, derrubando aquelas árvores até que não deu certo, porque não tinha aqueles ganchos para prender. Tá tudo ali, né? O caso dos caras terem destruído as máquinas, de certa maneira, causou todo aquele acidente. Sim. Assim como o Paul Newman ser tão irredutível com o cara ficou naquele desespero, o cara morreu porque o cara, na verdade, quis agredir o Paul Newman, né, o personagem do Paul Newman de um jeito não muito físico. E a morte dele foi acidental. Foi acidental, mas mas ele não foi suicídio, foi acidental, mas ele morreu, queira ou não, tentando... respondeu porque o Paul Newman chega pra ele e diz que não estava nem aí, ó. Não vou mudar nada. E ele está escrevendo lá, né, o nome dele que eu esqueci, né? Não é Harry, né? Harry, Isso, a memória boa, isso mesmo. Pondo ali, se desequilibra e cai de um jeito o que é muito interessante nesse banal, filme, né? O Paul Newman como diretor e ele também como ator, um personagem gigante, né? Que leva o filme inteiro, tá quase em todas as cenas, assim. Então eu fico sempre pensando como que é dirigir
Sim. Porque uma coisa é você dirigir e fazer uma participação no filme, né? Outra coisa é você ser o protagonista do filme e dirigir um filme complexo como esse, né? Sim. De cenas complexas, de cenas que tem bastante atores, né? Por mais que sejam o mesmo núcleo, tem bastante gente envolvida ali, né? Sim. Tipo, tem locações que são complexas de filmar também, muita coisa ao ar livre, Sim. mar, né? Então tudo que traz uma dificuldade maior. Uma dificuldade assim. maior. Então, Bom, tem o diretor de fotografia, que eu acho que o entrosamento, a gente vai fazer assim, assim. Então, o diretor de fotografia, não só ele, inclusive tem depois a montagem, que eu acho o instante mais fundamental, porque é o que salva ou não o filme, é a montagem. Claro, você tem que filmar, né? Você tem que ter material para... Mas eu acho que ali já tinha uma parceria forte. Uma decupagem forte, né? Sim, Eu acho que você não tem como fazer uma direção dessa sem ter uma decupagem toda certinha antes de filmar. Né? Sim, como as coisas, a gente vai filmar isso aqui. Eu acho que muita coisa em cena, né? Não tinha um storyboard, acho que não, né? O storyboard não era muito utilizado, mas o Hitchcock utilizava mais. Eu acho que o Paul Newman, acho que não, porque é tudo menor. Esse é o filme mais, né, mais grandioso dele nesse sentido. Os planos, né? De necessitar de um empreendimento material grande, eu digo de filmagem, de locação, de lugar, que nos outros filmes dele, grua, tudo isso. É um filme, eu nem pesquisei isso, mas realmente é um filme que eu poderia até ver no IMDb lá no site, né, o aporte de dinheiro, quem estava envolvido e tal. Apesar que tá a equipe dele de sempre. O Paul Newman, ele estava lá no alto das árvores mesmo, não era dublê. Sim, era ele mesmo, Você viu essa informação? Era ele mesmo. Eu vi na filmagem, porque naquela época não tinha cinema digital, você inserir um drone. Não, ele tá ali no alto, ele podia estar com alguma coisa protegendo ele embaixo, claro. Mas ele foi posto ali de alguma forma, prendendo, cortando coisa do alto da árvore, aquilo é muito impressionante, né? O Paul Newman era piloto de carro de corrida. Ah, sim, ele ficou encantado com o lance de... Tem até um documentário sobre isso, né? Ele essas cenas perigosas. Ele tinha. Então ele é aquela coisa mais terrível do mundo hoje em dia. O famoso macho alfa, né? O cara vai, faz as coisas, resolve. Ele é o Ele super não precisa de um psicanalista pra... que não sei o quê, né? O último dessa espécie deve ser o Clint Eastwood, né? Já tá com 70. Mas o Clint, sabia que ele fez terapia quando ele fez o filme que, na verdade, dirigido pelo Don Siegel, lá o Dirty Harry, aquele primeiro dele, Perseguidor Implacável. Acharam o filme extremamente... Não, a gente tem ainda 25 minutos, você não quer eu passo um trecho? Nossa, já 4h20, né? Mas eu acho isso bem importante falar sobre o Clint. Pegando, o Clint é mais de direita, mas também ele é um republicano um pouco mais... A luz veio até forte, é quase um pouco mais... Queira ou não é um... Volta e meia assim, né? Ele já fez umas declarações complicadas, mas não é aquele republicano militarista que quer que destrua tudo. Ele tem uma coisa daquela ideia do fundamento, né? Da lenda americana, né? Da Constituição, das instituições. Isso ele tem. Mas a gente vê os filmes dele, ao mesmo tempo que ele joga com um gênero, ou seja, no cinema de gênero, policial, matar o bandido e tal, a gente tem o Mundo Perfeito, isso é muito claro. Crime Verdadeiro é outro filme bem interessante lá, que o negro teve pena de morte injustamente, e ele é o jornalista que vai atrás de descobrir e de tentar salvá-lo. Tem umas coisas, então ele tem um cinema um pouco mais complexo nisso. Mas voltando ali ao Dirty Harry, é uma cena, o filme é violento, mas tem uma cena que é no estádio, que ele pisa, acho que na perna do cara que ele acertou o tiro, que é um psicopata, é isso, o cara é um que mata pessoas e tal. E quando ele começa a gritar, a câmera na verdade foge. Isso é muito importante, é o Don Siegel que dirigiu, não foi o Clint. Como se a câmera não quisesse ver aquilo, porque aquilo é muito forte. A gente escuta o grito e a câmera não fica ali. Mas ele foi muito escorraçado por ter feito um filme violento, como ator, mas depois ele vai dirigir, né? Ele, de certa maneira, ele vai estar envolvido por causa da Malpasso, que é a produtora dele. Que, aliás, esse nome veio porque o cara que cuidava um pouco, o agente dele, quando ele teve a chance de ir para a Itália,
que ele não é um ator tão conhecido, só fazia série, olha, será um péssimo passo que você vai dar na sua carreira. Ele foi e com isso ele se destacou e voltou muito melhor para os Estados Unidos, né, como um ator mais reconhecido e tudo mais. Aí ele criou a The Malpasso Production, que é a produtora dele até hoje. E aí ele faz um filme que eu não vou lembrar o nome, em 75, Rota Suicida, eu acho, com a Sondra... que era a esposa, depois se tornou a esposa dele, e ela no filme ela faz uma prostituta que está sendo perseguida porque ela ia delatar, ia ser testemunha de um crime, e ele é o policial alcoólatra, sei lá o que, mas meio grosseiro com ela, tanto que tem algum momento que ela tem uma reação mais forte, ele vai dar um tapa nela, quer dizer, é meio... Só que aí tem um momento, no meio do filme, que eles estão fugindo e vão para uma gruta, que ele começa a falar um monte de coisa para ela e meio, ela chega e dá um chute nele, caiu aqui? Não? Aqui, né, entre as pernas dele, e ela, em 1 minuto, ela fala um monte para ele ser um machista, assim, tudo bem, 75, desmonta ele. Claro, ele é o herói do filme que vai pegar o ônibus lá para eles fugirem e tal, mas... e aí eu estava lendo que o Clint fez terapia, porque ele ficou muito abalado depois do sucesso lá do Dirty Harry e tal, das acusações que foram feitas sobre ele meio que fez terapia. Então imagine o Clint Eastwood sentado, né, deitado num divã, trabalhando essa ideia do que tinha acontecido, porque ele realmente, pessoalmente, ele não é esse tipo de ser humano, né? Tanto que ele teve um relacionamento com a Sandra Bullock, depois com uma outra esposa, e muito correto, né, como diretor, como artista, acho que como ser humano. É engraçado, né? Isso, né? Porque quando ele tortura, ainda que de leve, um psicopata assassino, todo mundo fica chocado. Mas quando a Louise, no filme Thelma e Louise, mata aquele cara que quase estupra a Thelma, a sangue frio, porque o cara já estava sob a mira dela, tinha parado de abusar da Thelma, ninguém reclamou. Porque ali mas é uma catástrofe historicamente importante, que é a mulher, né, exterminando o abusador. É diferente, né? São 2 pesos e 2 medidas. Porque o abusador é mais pesado, né? Porque aí que tá, um psicopata que mata pessoas é algo que agride, todos ficam muito violentados, né? Mas um abusador de mulheres, vamos ser bem justos, né, com o que a gente tem até hoje como história da humanidade e tal, é mais tolerado, sempre foi mais tolerado, muito mais tolerado, absurdamente mais tolerado. Estimulado, Né? Estimular uma cultura, porque talvez a gente perceba menos ou mais, mas ali também tem um fundo de catarse no filme do Ridley Scott, que ele também cria ali. Mas é um abusador de mulheres, que é um negócio pesado, né? Ok, é um crime, como é um crime matar brutalmente pessoas, torturar, matar crianças, são coisas... Mas geralmente matar crianças, é como eu estou falando, matar crianças e ser um psicopata que mata barbaramente, friamente pessoas é um negócio muito violento. Mas estuprar uma mulher é algo tão violento quanto, né? Por exemplo, o Desejo de Matar do Charles Bronson, é terrível. na rua matando bandido para pegar a morte e o estupro da esposa. Sim. Foi chamado de fascista. Quem chamou a Thelma de fascista, a Louise de fascista, quando ela matou o cara. O cara estava desarmado, já estava rendido, e ela matou ele a sangue frio com um tiro. Entendeu? Mas é uma cena que eu acho que está mais localizada. No Desejo de Matar vira realmente uma coisa meio fascista quase, porque ele vai virar ou não, ele vai virar uma espécie de vingador, não, esqueci o termo, justiceiro, né? E eu acho que a forma como o filme apresenta uma coisa, os filmes também são formas bem diferentes, né? O Thelma e Louise tem uma coisa mais, a gente também está atido ali, o personagem e tal. No Charles Bronson a gente também tem um pouco esse sentimento de catarse, né? Quando ele vai matar os bandidos que violentaram, né? Filha, mulher, mataram, que é horrível, né? Eu vou passar rápido um trecho do último filme dele, que é uma adaptação de peça do Tennessee Williams. Vou passar uma cena, vocês vão ver como a coisa é mais
eu diria mais, vamos chamar de mais, eu acho mais experimental porque é mais radical isso. Aí realmente é um filme que tem a relação entre humanos ali mais forte e mais mais delimitada ali. O filme se passa todo praticamente dentro da casa do John Malkovich. A Joanne Woodward faz a mãe dele, tem a irmã, que é a Karen Allen, né? Se não me engano. E tem uma coisa do teatro que a gente sente que está tudo mais teatral, é como se fosse uma cena meio de teatro mesmo. Eu ia passar um outro trecho com eles, mas eu vou parar aqui, tá? Só para, se der tempo, algo bem rápido, mas eu acho que... Não, a gente ainda tem um tempinho. Enfim, vai ter a relação... A Joanne Woodward, ele, uma disputa entre eles. Então, é muito teatral e ao mesmo tempo é muito cinema também, né? A gente não tem esse tipo de ângulo, né? Porque eu prefiro mostrar vai ter um pouco uma área um pouco externa, mas sempre na casa. E ela é bastante teatral, né? Ela tendo essa capacidade de modular, às vezes, um tom mais naturalista e um tom mais marcadamente, né? Mais marcado. É que eu vou preferir passar não vai falar muita coisa, mas do The Last Movie Stars. Que na verdade eu não vou contar muita coisa aqui. A gente tem até um pouquinho de tempo, tá? Mas... é só até aqui, senão vocês também vão... E a atuação era impressionante, tá? Mas eu quis para reiterar aquele lance do método e desse pesado, né? Como eu disse, ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes. O papel dela é muito forte, ela tá muito bem. Em Cannes, melhor atriz. Aqui. Na luz, ó. Aqui. Aqui tá bom, né? E eu queria passar esse trecho, já ia passar na outra aula, tá? Porque assim, dessa questão do método, dessa coisa, dessa confusão, né, do processo com o que vem de dentro e que acho que explicita bem aquilo que eu estava falando do sistema, né? E de como foi complicado para a filha ali, né? 13 anos de idade ali. Eu acho que até que ela era 13, mas eu acho que ela era mais nova um pouco. 11 talvez, tal. Não sei. E são 4h43, a gente tem que parar agora porque vai passar filme, né? Vocês têm alguma questão, dúvida, crítica? Ficou claro? Primeiro, a grande cena desses dois juntos é do Harry Ansan, quando ele fala que ela é uma ninfomaníaca. Ele tá acariciando a nuca dela. O olhar que os dois trocam é um olhar de cumplicidade, que eu acho que além dos personagens. Né? Tem isso, deles, Deles mesmo. Ao mesmo tempo eles tinham problemas pessoais também, né? Então mas alcoolismo do Paul Newman, né? Coisas que a gente vai descobrindo que a historiografia vai trazendo isso, né? E é importante trazer. Para encerrar rapidamente, é que ele parecia ser um homem extremamente culto, porque a maioria dos filmes dele ou é baseado em romance ou é baseado em peça teatral. E em casa tem um romance de espionagem, que na parte de trás tem um elogio escrito dele. Então acho que ele devia ser um leitor compulsivo também. Não, sim. E a Joanne também, aí que tá. Agora, essa série é muito boa. A melhor coisa da série é porque a Joanne aparece também bastante. Ela foi uma figura muito ativa na vida dele, desde o começo. Excepcional. E muito também nesse processo criativo, né? Tá ele ali falando com ela, naquelas imagens de registro, mas tá ela ali fazendo, né? E ela entrando nisso, nesse jogo e tendo noção, muito pesado, né? Processo. Isso que ela falou de pôr para fora, né? Que as pessoas têm esse lado
né? Esse monstro dentro, mas ninguém expõe isso, né? E aí que tá, nesse estilo de atuação e de trabalho em equipe, em conjunto ali, inclusive como experiência criativa, que não era só o Paul Newman, né? Era ela também e, de certa maneira, uma equipe ali, né? Com eles ali nesse processo que é muito do teatro, né? De ter uma coletividade fazendo ascender a estética, né? E o que vai ser a obra, né? A obra, na verdade, ela ganha um contorno coletivo que lá atrás era coletivo de outra forma, cada um, né? Numa determinada questão da linha de montagem, vamos chamar assim, né? Que aí, obviamente acabava sendo coletivo, porque sem uma parte não se conseguia fazer um filme. O filme tem o cinema tem essa questão de demandar realmente uma coletividade que outras artes não têm, né? Ou precisam menos, né? Pintura, né? A literatura, elas trabalham até certo ponto com sempre demandar, né, um exército, vamos chamar assim, né, um coletivo de pessoas e um grupo de pessoas engajadas e de capital, de dinheiro, né? Tudo certo? Qualquer dúvida, sei lá, entre em contato e tal. Espero que tenha ficado... eu tenha conseguido dar conta aí do Paul Newman, diretor, e da obra, né? Dos dois, né? Eu acho importante falar dos dois sempre, porque o processo criativo era bastante em conjunto entre os dois. Como eu disse, mais do que a historiografia fala, né? Tudo certo? Sobre o último filme que eu passei, A Margem da Vida, só que eu acho que eu falei pouco, eu já pulei para o outro, essa coisa teatral e ao mesmo tempo bastante cinematográfica, né? Porque o John Malkovich, ele está com uma atuação mais naturalista, mais de cinema, vamos falar assim, e a Joanne, é isso que eu digo, como eu falei, dessa modulação incrível dela de fazer às vezes um papel mais próximo desse real do cinema, e ao mesmo tempo ela conseguir fazer uma coisa extremamente teatral, que é como ela está nesse filme, que eu vou passar para vocês. Então depois eu vou pegar o e-mail de vocês, eu passo o link para eles. Eu vou pôr então os dois filmes, né, o The Shadow Box, que eu acho incrível, e esse A Margem da Vida, né, The Glass Menageries lá, tal, e também a série, né? A série está meio grande porque são vários capítulos, tal, mas é bem bacana de ver. No começo parece meio confuso ali e tal, mas que é o Ethan Hawke falando quem vai fazer quem e tal, mas a gente vai entrando assim. Tem umas coisas bem de TV, né, Netflix, essa coisa que não é Netflix, mas essa coisa da estrutura mesmo, mas eu acho muito bom. Bom, gente, Né? É isso. vamos finalizar. Sim, finalizamos então, tudo certo, tal.